Continuando com a nossa conversa, quero saber da senhora agora, é um medo de muita gente aí, quando a gente entra no hospital, por exemplo, como visita, quais são os cuidados que a gente deve ter? A gente corre o risco de pegar uma infecção dessa? Então, quando a gente entra como visita, a gente é mais vilão do que vítima. Muitas vezes a gente vai visitar um paciente que está fragilizado, com a imunidade comprometida. Então, nessa situação, às vezes a gente chega, quer sentar na cama do paciente, quer levar a comida de fora do hospital e dependendo da condição de imunidade do paciente, eu vou levar junto germes. Então, o visitante tem a mesma obrigação da equipe de saúde, de higienizar as mãos e de ter bons cuidados de higiene antes de chegar próximo do paciente. De uma forma geral, quando eu vou visitar alguém, eu também tenho que estar em boas condições de saúde. Então, se eu estou com uma suspeita de um quadro gripal, nessa situação eu posso passar a ser vítima, porque eu estou diante de uma situação que a imunidade está comprometida e ao ir para um hospital, especialmente numa enfermaria, num local com muitas pessoas, não que as doenças sejam todas de transmissão respiratória, mas eu já estou numa situação de uma certa fragilidade. Então, existe um risco maior. Eu fico numa recepção, numa aglomeração de pessoas. O risco não é tanto pelo hospital, mas pelo fato de que o hospital congrega muitas pessoas. A gente tem mais risco de contrair infecção de garganta no meio de uma plateia de um show do que dentro do hospital. Olha só. Porque lá eu tenho uma aglomeração de pessoas. Doutor, e aquela história que quando a gente sai do hospital, que chega em casa, tem pessoas, por exemplo, que tiram logo a roupa, já coloca a roupa para lavar, o sapato. Existe realmente? O adequado é isso. Então, eu trabalho em UTI, eu dou plantão em UTI, é uma área crítica, eu lido com pacientes graves. Então, na UTI, geralmente a gente usa uma vestimenta que só se usa dentro do hospital, semelhante ao que se faz no centro cirúrgico. Troca a roupa quando sai do plantão. E ao chegar em casa, sim, ter o cuidado de separar o sapato, né? Especialmente a gente orienta quem tem criança em casa, criança que engatinha, que bota a mão no chão e bota a mão na boca, né? Ter esse cuidado, porque a gente leva germes no vestuário, sim, no sapato. E da mesma forma como eu posso levar germes da rua para dentro do hospital. Por isso que a gente usa o jaleco. O jaleco é uma barreira para eu não levar. Se eu circulo pelos locais e encosto na cama do paciente com a minha roupa, eu posso estar levando algum germe. E, mais uma vez, eu volto a dizer, para a grande maioria dos pacientes, isso pode não ter repercussão nenhuma. Mas se eu estiver diante de um paciente, por exemplo, que está fazendo tratamento de câncer, com os leucócitos baixos, a imunidade muito baixa, isso para ele vai ser ruim, porque qualquer germe, qualquer situação desfavorável para ele pode virar um problema sério depois. Então, doutor, no caso, se eu for uma visita, então correto, essa história está correta, é verdade. A gente chega em casa, tem que mandar lavar roupa, adequado, não usa mais aquela roupa. É adequado, sim. Tomar o correto, banho, então, lavar né? roupa. Uhum. Então isso não é a história do tempo da vovó, né? Não é a história do tempo da vovó. Que legal, então. Agora eu quero saber da senhora, o paciente que fica mais tempo dentro do hospital, ele tem mais chances? É melhor ele terminar o tratamento em casa? Então, sem dúvida, acho que essa foi uma pergunta das mais interessantes da nossa conversa. O que diminui risco, sem dúvida, é a deshospitalização. A gente sabe muitas vezes que tem internações que vão se prolongando porque o paciente está precisando fazer uma determinada medicação que, está em serviço de saúde pública, ele não teria condições de custear para usar em casa. Então, hoje a tendência, se alguém vai fazer uma cirurgia, é entrar no hospital no mesmo dia da cirurgia, sair o mais precocemente depois da cirurgia para casa. Então, menos tempo de hospitalização, menos riscos que o paciente sofre. Se ele está no decorrer de um tratamento, tem como dar continuidade em casa, o ideal é a alta hospitalar o mais precoce possível. Sei. Doutor, e quais são os tipos mais comuns de infecção? Os tipos mais comuns de infecção... Assim, considerando a nossa situação aqui, Teresina, então a gente convive diariamente com, vindo de infecções comunitárias, infecções do trato urinário, porque aqui tem muitas pessoas que não têm o hábito de beber água, apesar do calor, e evolui com cálculo renal, isso é uma grande causa de infecção urinária. Tem outra? Tem outra? Então, a higiene inadequada da água que a pessoa consome, né? Então, água que não é filtrada, que não é adequadamente higienizada, isso também pode ajudar a causar infecção urinária. Então, e a falta de higiene de uma forma geral, né? A falta de higiene de alimentos, das mãos. A urinária seria um tipo mais comum? É um tipo bem comum. Tem outro tipo?
infecções respiratórias a gente sempre se depara, mas de uma forma geral a gente sabe que infecções respiratórias são principalmente em crianças, pelo fato de que eles estão tendo contato com os vírus, com as bactérias pela primeira vez, e a gente também vê muito em pacientes idosos, né? Então, os extremos de idade são mais suscetíveis a evoluírem com essas infecções, mas de uma forma geral, considerando a baixa umidade que a gente está tendo atualmente em Teresina, todos nós estamos sujeitos a evoluir com infecções respiratórias. Dá para evitar, doutora? Com hidratação, higiene de mãos. O que acontece muitas vezes é que, por conta da baixa umidade, quem é alérgico, quem já tem problemas prévios, né, as rinites crônicas, então ele tem a agudização desse processo alérgico e se ele tem contato com algum germe, ali só vai se aproveitar da situação de que já está inflamado pela alergia. Então a dica seria essa, viu, gente? Você que está em Tomar casa, muita atenção, água. tomar muita água, muito líquido, lavar sempre as mãos. O que mais, doutora, que a gente pode fazer? De uma forma geral, uma alimentação balanceada, porque tem situações em que a pessoa evolui de uma forma mais grave diante de uma infecção que seria mais banal, porque a imunidade dela depende de vitaminas, de alguns minerais, que a gente só consegue obter se a gente tem uma alimentação adequada. Adequada, né, doutora? E olha só, gente, você sabia que a boca é uma das principais portas de entrada para bactérias que podem provocar grandes infecções no nosso corpo? Por isso, a higiene correta é um auxílio de um especialista, como dentista, e um auxílio de um especialista, perdão, é fundamental para evitar esse problema. Vamos ver aí na matéria. A boca abriga cerca de 700 tipos de bactérias que vivem em perfeita harmonia com fungos e outros micro-organismos. Para preservar a saúde dessa região, é importante manter uma boa higienização, com o uso diário de fio dental, beber bastante água, comer maçã, que ajuda a eliminar os detritos, e visitar o dentista periodicamente. A boca é uma porta de entrada para o organismo como um todo. Então, se o paciente não tiver cuidado com restaurações mal adaptadas, com restos de raízes, com dentes que estiverem cariados, esses dentes funcionam como foco de infecção para contaminação não só da boca, mas que podem sim tornar um problema sistêmico, um problema para o corpo como um todo. Segundo a especialista, hábitos como fumar cigarros e beber álcool fazem muito mal para a boca, já que aumentam até 30 vezes o risco de câncer nessa região. Feridas que não cicatrizam depois de 15 dias devem ser investigadas por um médico. Isso pode ser sinal de câncer na boca, um dos mais frequentes entre homens no Brasil. O dente cariado, ele é uma porta de entrada, por quê? Porque ele, por dentro dele, passa vasos e nervos que fazem parte da nossa circulação sanguínea como um todo. Então, se uma bactéria que está presente na cavidade oral cair na corrente sanguínea, ela pode sim ir parar em uma outra região nobre do corpo, podendo dar, inclusive, algumas sequelas, e existe casos até que pacientes podem vir a óbito por conta de uma infecção não controlada que iniciou inicialmente na boca. Uma das maneiras de se proteger, além da boa higiene bucal, é o uso da camisinha. De acordo com o médico, o HPV, o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis podem ter origem na boca. E por isso, a proteção é extremamente importante para evitar que o problema evolua para um câncer. Doutora, porque é assim mesmo? A boca é tudo isso que a gente viu nessa matéria? É um risco, né? Então a boca é uma das partes mais colonizadas que a gente tem. Tem uma riqueza enorme de bactérias aqui no espaço entre os dentes, na região da língua, e um processo inflamatório infeccioso aqui na região da cabeça e pescoço, né, tem grande comprometimento dessas bactérias que habitam a nossa própria perigoso, boca. Né, doutora? A gente viu, então, investir mesmo na higiene, né? A gente viu as dicas aí da doutora, bem bacana. Agora eu quero saber da senhora, além da boca, que outra parte do nosso corpo funciona como uma espécie de porta de entrada para infecções? A pele, né? Então, assim, os cuidados com a pele, de hidratação, às vezes as pessoas que têm alergia à picada de inseto, aquela pequena alteração que fica, pode ser uma porta de entrada para germes. Tem uma situação, uma infecção de pele que é relativamente comum, a gente vê em pacientes com problema circulatório e diabetes, que é a erisipela. Então, muitas vezes a erisipela decorre daquele cantinho de unha inflamado, onde a pessoa não teve o cuidado, e ali eu tenho uma porta de entrada. Então, ter muito cuidado com
com as extremidades, com as unhas, com o ato de fazer manicure, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas que evoluem com infecção no cantinho das unhas, porque o alicate não foi limpo, a tesourinha não foi limpa, teve um ferimentozinho. E se a gente se cortar em casa, por exemplo, com a faca, doutora, é um risco também. O que a gente deve fazer? Qual é a maneira correta? Água e sabão, né? É a higiene principal. Você pode usar algum antisséptico à base de clorexidina, tem nomes comerciais que não precisa estar citando, mas fazer a higiene. A boa e velha água oxigenada ainda tem seu papel nessas situações de pequenos cortinhos, porque o principal germe que a gente se preocupa na situação de pequenos cortes, ferimentos, é o tétano. Então, assim, aí eu vou abrir o parênteses aqui, que o tétano, infelizmente, apesar de ter vacina, é uma situação que ainda a gente se depara com pacientes com tétano. Frequentemente, a gente vê casos de pacientes, né, que chegam nas UTIs com essa doença. E o tétano, a prevenção, se a pessoa não é vacinada, diante de pequenos ferimentos, pequenos cortes, é ter o cuidado para aquele ferimento não ficar num ambiente que propicie o crescimento do bacilo, que é aquele ambiente que não é higienizado. Uhum. Então, é água e sabão, remédio para prevenir, né, tétano. Agora, eu quero lhe perguntar, doutora, escovas de dente, por exemplo, algumas comidas como picolé, copos, talheres, etc. Esses tipos de objetos, eles podem transmitir algum tipo de infecção, se forem, por exemplo, compartilhados, divididos? Qual é a dica que a senhora tem para quem está em casa? Sim, então, escovas de dente, cada pessoa tem sua microbiota, deve ser de uso individual. Mas tem gente que divide, viu, doutora? Tem. Às vezes viaja, é um casal de namorados, faltou a escova, divide ali, achando que não tem nenhum problema. Não, mas assim, a minha flora, a minha microbiota é minha, a sua é a sua. É arriscado, né? É arriscado, sim. Por quê? Então, falando na escova de dente, se durante o ato da escovação a pessoa está com algum processo inflamatório, na gengiva, pode transmitir hepatite B, principalmente, é a doença que a gente mais se preocupa. Em relação aos talheres, água e sabão é suficiente para eliminar praticamente tudo. Então, se essas coisas são bem higienizadas, não deveria haver preocupação nesse sentido. Então, mais uma vez, a gente volta àquela mesma palavra, higiene. A higiene vai contribuir para prevenir muita coisa. Já pensa se você chegar, por exemplo, às vezes as pessoas mais jovens vão para um show, né, querem utilizar copo de vidro, né, substitui, né, pelo descartável. Também pode ver como é a questão da higiene do local, né, doutora? Isso é importante observar também em bares, restaurantes, né? Comer fora de casa traz seus riscos, né? Doutora, o telespectador quer participar da nossa conversa. Vamos ver a primeira pergunta para a senhora. Doutora, a infecção é mais perigosa em que tipo de paciente? E aí, doutora? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que, às vezes, eu já deixei bem enfatizado que os extremos de idade, idosos e crianças, pessoas que têm alguma doença que afeta a imunidade, como diabetes, são um grupo de risco. Mas, às vezes, a gente se depara com pessoas que não têm nenhuma dessas condições, um adulto jovem saudável, que evolui também com sepse. Nessa condição, o que a gente tem é predisposição genética. Infelizmente, a gente ainda não tem como fazer um examezinho, tirar uma gotinha de sangue e dizer se você tem predisposição genética para evoluir assim ou não. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de avaliar um paciente que tem uma suspeita da infecção, fazer exames complementares para tentar detectar se ele tem ou não sepse. Tomar cuidado, né, doutora? A gente tem mais uma pergunta para a senhora, vamos ver?